volta ao Vibe Fashion. Hoje meu papo é com Carlos Braz, vocalista da banda Iguanas, Iguanas X. Adoro falar esse nome. Ô, Carlos, me fala um pouco. Vamos voltar aqui ao CD, né? Que a gente tá mostrando aqui o CD. O Carlos trouxe uma camiseta, que é a que eu tô usando, depois vocês vão ver. Bem minha cara, super minha cara. E o CD, o Bottom, né? Que também tá aqui já. Vamos falar do CD. Você tava falando, né? Do artista que fez a capa do CD. Só que assim, eu não posso deixar de te perguntar sobre lançamento de CD físico hoje em dia, né? Que é um desafio. Porque eu acho que assim, o sonho de todo artista, né? De toda banda, de todo cantor, é ainda, né? Sair um pouco, né? Ali das plataformas, né? Spotify, né? E ter aquela coisa do CD físico. E você, né, na hora que eu abri, a primeira coisa que eu fiz foi tirar e olhar o encarte e olhar os créditos, né? Porque essas coisas a gente só sabia quando tinha o disco, o vinil ou o CD, né? E aí agora vocês quebrando aí mais um paradigma e lançando, né, o Emergindo em CD também. Como é que é isso? Como é que tá sendo essa aceitação? Eu vejo que tá voltando um pouco essa coisa do vinil e do CD, não é, Carlos? Sim, tá voltando bastante o CD e o vinil principalmente, né? Assim, nós somos apaixonados. O nosso CD ele imita um vinil, né? É verdade, imita o vinil, Então, aí você perguntou da arte do André Oliveira, um cara que acompanha a gente há 25 anos. Na primeira demo ele já fez um desenho, criou uma iguana de botas, né? Feito em grafite, ficou maravilhoso. E nesse CD, muitos anos depois a gente se reencontrou, comentei com ele que estava lançando o CD, queria lançar o CD físico, queria arte. E ele comentou que ele queria fazer isso, ele queria fazer toda a arte, não só a capa, mas o encarte, trabalhar, fez tudo, tudo, desenho, é em Digipack, né, que é mais difícil, mais legal ainda de trabalhar, e ele se encarregou de tudo, ficou tudo perfeito. E a gente realizou o sonho de lançar o material físico, né, então onde a gente vai, a gente leva essa surpresa boa em todo mundo, nos festivais, isso é muito bacana. Porque hoje todo mundo quando pega um CD assim, fala, caraca, um CD, né? Porra, um CD, não tem que entrar lá, ficar procurando a música, né, no Spotify. E eu acho que tá assim, tem óbvio que você falou, né, os amantes do vinil, né? Mas eu acho que tem, a gente está vendo aí um retorno, né, das pessoas que gostam de música. Porque quando a gente fala, né, gosta de música, eu gosto de saber quem foi que fez o figurino, principalmente, quem fez ali o arranjo, né, ou tem um feat, né, uma participação, alguma coisa assim. E eu acho que quem gosta, né, quer essa informação e quer ver, né? Porque às vezes a música eu acho que você vê também, né? Eu acho que a música você imagina, você sente, você vê. Eu acho que quem gosta de música tem essa sensibilidade, né? E o Emergindo a gente vê, né? É um conjunto, é um né? conjunto de audiovisual e a arte em si, né? Um CD é arte, um vinil é arte. E os créditos, né? Isso é muito bacana saber quem gravou, quem produziu, quem compôs, ler junto ali, porque normalmente você ouvindo, você acaba entendendo alguma coisa errada, mesmo que seja em português, né? Isso acontece. Ô Carlos, vamos falar um pouco agora da composição, né? Você falou assim, a gente tinha aquelas 2 músicas, né, que entraram em 2023. Restante das músicas, né, das 10 ali, né, do álbum. Como é que foi a composição? Você compôs sozinho? Os meninos fizeram parte? Teve composição de alguém de fora? Como é que foi isso? E a inspiração também, né? Sim. Bom, os arranjos a gente faz em conjunto. Sempre eu levo uma ideia, né, e a gente faz em conjunto. Já para escrever, eu prefiro fazer a melodia e escrever sozinho, né, por enquanto. Ainda mais que tem integrantes novos para não tirar muita essência ali. Sim. E foi um desafio fazer tudo isso em um ano, realmente, né? Muito pouco tempo. Muito pouco tempo, mas a gente colocou como uma... Tudo você fez fotos? Uma loucura, uma loucura, assim. Teve os momentos de aperto, mas a gente conseguiu fazer. E a inspiração era superar tudo aquilo que a gente passou ali de momentos difíceis, era essa coisa de estar emergindo, de estar saindo mesmo do escuro, de estar saindo de uma coisa ruim e emergindo, né, para uma coisa bacana, tá? Em erupção, uma erupção musical e de vontade pela vida. Eu acho que a gente conseguiu traduzir um pouco disso, principalmente nessa música Emergindo. Iguanas tem quanto tempo, Carlos? Olha, de palco e de música já são 25 anos. Muito tempo. Eu tava falando isso, né, Bruno, hoje. Eu falei, gente, conheci o Zé, né? Eu falei, o Zé Carlos, eu falei, eu falei, já tinha banda, né? Outra formação e tal. Eu falei, depois começaram a tocar no Freak Show. Aí eu ainda falei assim, cara, falei, no mínimo 20 anos. Sim, e a gente nem imagina, porque quando você monta uma banda, você pensa em 3 anos, 5 anos no máximo, se der certo, né? E depois não, você vê que aquilo ali toma uma vida própria, aquilo ali faz parte da sua vida, você faz parte daquilo. É aquela história, você não escolhe a música te escolhe, né? E que bacana que tá dando certo, a gente... meio que representa a cena local, tipo a banda mais duradoura, onde a gente vai tem isso. Verdade. Tem uma história para contar, né, ali junto com o Freak Show, fora do Freak Show, fases que passaram tem estilos, né? Do Freak Show, né? A gente passou pelo hardcore melódico, que virou emo, que depois foi para power, sabe? E a gente passou por tudo isso e tá aí. E é muito legal isso. Hoje como você define o Iguanas, Carlos, né? Desde que você falou, né, passou em tantas fases, né? Como que você define hoje o estilo do Iguanas? Cara, assim, é complicado pra gente definir, né? Eu vou falar como eu defino, como eu vejo e como as pessoas definem.
A gente, na época que começou, a gente era meio pós-punk, né? Porque a gente tinha muita influência do punk, mas tinha uma influência do grunge, que a gente não tentava não deixar transparecer, porque ainda era meio recente, anos 90 para 2000, né? A gente queria criar uma coisa nova, acabou ficando, na época a gente chamava de garage punk rock, que era uma mistura de garage band com punk rock. Isso pegou por um tempo, depois começaram a chamar de pós-punk, alguns de punk. E aí depois começaram e foi toda... Mas sempre a gente sabia que a gente era uma banda de rock alternativo. E muitas publicações falavam disso. E eu acho legal porque abrange muito mais coisas, né? E depois, agora, principalmente com essa nova formação, com 2 guitarras, a gente colocou mais riff, então tá muito de cara, já falam que é rock alternativo. E a gente tocou domingo agora, e depois a gente desceu do palco, eu vi um cara falando pro outro, tá vendo, eu não disse que eles eram grunge? Então a gente, cara, mas tá tudo dentro do que a gente escuta. Então é bacana. Ruim é quando, tipo, foge de alguma coisa, quer dizer, você fugiu da sua essência. Quando tá tudo dentro, assim, que é essa mistura que a gente faz, né, que eu considero ali um pós-punk, pós-grunge, né, hardcore, eu acho que é isso aí, a gente é esse conjunto de coisas, uma banda de rock alternativo. Muito legal, gente. Bom, vou pro intervalo. De volta ao Vibe Fashion, hoje o meu papo com Carlos Braz, cantor, compositor do Iguanas. Essa banda aí super... A banda mais longeva, né, de punk rock, de rock alternativo aqui da nossa região, né, Carlos? Sim, verdade. Deixa eu te falar. Nativa sem parar, sim. Sem parar, né? Não teve aquela coisa de dar um tempo, de voltar, né? Não. Sempre na ativa. E agora, vamos falar nessa ativa agora. A gente estava falando aqui no off, que você falou assim, São Paulo e Rio, vocês fizeram um monte de show, né? Foram para Guadalupe, eu vi que vocês estão fazendo bastante show fora daqui, né, Carlos? Mas assim, como é que tá a cena do rock alternativo aqui? Como é que você vê a cena do rock alternativo aqui? E como que tá a agenda pra fora daqui? Tem um ano que a gente está divulgando, mas a gente tocou mais no Rio. E a cena no Rio, eu vejo que a cena no Rio e aqui também no Sul Fluminense está fervilhando bastante. Esse pós-pandemia tá muito legal. Tem muito coletivo eu vejo por aqui. O rock de uma forma geral, né? As vertentes do rock. Eu vejo que tá tomando força aqui na nossa região, né, Carlos? Sim, tá tomando. Porque a gente ficou um tempo só com sertanejo, pagode, né? Eu tô vendo que tá melhorando isso. Não, tá melhorando bastante. Principalmente Volta Redonda, que sempre centraliza tudo. Então são vários coletivos. Você vê o pessoal do Rolezaço, o Rock AX, que é ligado ao Iguanas, Rua Crio, e muitas bandas novas, muitas bandas mesmo, e tocando o tempo todo. Tem semana que tem 3 eventos por semana, tem evento no meio da semana, numa quarta, sexta, quinta, janeiro. Agora a gente vai fazer um evento, a gente vai tocar dia 6 de novembro. Dia 6 de novembro tem 2 eventos, tem o nosso, que é de rock alternativo, no mesmo dia tem um outro evento na cidade, que é de thrash metal, por exemplo. Então, é muita coisa acontecendo. No Rio, também surgiram muitos coletivos, muitas bandas, muitos festivais. Esse ano a gente tocou, em janeiro a gente tocou no Bonde do Verão, que é um festival de banda alternativa. Depois a gente voltou para tocar no Dia do Rock, na Rua Ceará, também com 14 bandas, um festival muito bacana. Voltou agora, mês passado, para tocar no Paraíba Rock Fest, que também é de bandas alternativas. Nesse último domingo a gente tocou no Arena Rock Livre, em Guadalupe. Caraca, que é um festival também shows. muito bacana, um festival do cara que criou o selo que assinou com a gente, que criou esse evento. E fora isso a gente tocou em Guadalupe, a gente tocou em Botafogo, na Audio Rebel também. Então, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Muito legal mesmo. Nossa, bastante eventos com essa temática, né, o Carlos? Sim, bastante. E agora, ano que vem, a gente quer dedicar essa perna da turnê, como se diz, para São Paulo, onde também é muito grande. Você falou que é muito ouvido lá, né? Na verdade, a gente agora consegue avaliar isso, né, através do Spotify, que é o principal. A nossa música está em todas as plataformas, né? Sim. Apple Music, Deezer, mas o Spotify ele lidera. Então a gente consegue ver ali em qual país é mais ouvido, em qual cidade. E é sempre assim, a maior parte de download São Paulo, Rio de Janeiro. São Paulo, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio de Janeiro, Volta Redonda, muita coisa fora do país. Olha, e ele te dá legal. todo mês um relatório ali que você consegue acompanhar. Público feminino, público masculino. Então é muito bacana essa coisa desse histórico, assim. E São Paulo tem um público, um público bacana também, né, o Carlos, para
pro rock alternativo, né? Vocês pensam você falou que vocês estão pensando, né, em explorar mais São Paulo pro ano que vem, né? Como é que vocês estão pensando uma estratégia aí, né? Porque São Paulo tem essa coisa, né? Vamos para São Paulo porque São Paulo é o canal, né, cara? Eu acho que todo mundo que quer estourar, assim, pensa, né, em capital, lógico, no Rio, que a gente está aqui, mas acho que São Paulo é sempre acho que é maior também, né? Como é que vocês pensam aí numa estratégia de divulgação em São Paulo? Então, a gente já fez no passado bastante coisa em São Paulo. Só que São Paulo até comentei aqui, não é uma cidade, parece um país, né? É muito grande, é tudo muito grande. Eu lembro quando a gente foi a primeira vez, a gente foi contratado por um produtor de lá, de uma banda. Então a gente ficou, assim, praticamente 24 horas dentro de um carro, andando, indo em rádio, descendo, tocando. A gente quase não dormiu e não comia. Então, assim, tem que fazer todos esses contatos, ver toda essa curadoria. São Paulo, sem dúvida, é a cidade rock, né? A cidade mais rock do país. E tem tudo muito dividido, tem o punk rock, tem o hardcore, tem o alternativo, tem o pop rock. E comercialmente falando, é a capital do país hoje, porque já nas 2 últimas décadas, todo mundo migrou para São Paulo. Ô Carlos, pra gente terminar esse bloco, que acho que no próximo a gente vai conseguir tocar emergindo aqui, viu, gente? Mas se a gente terminar esse bloco aqui, vocês estão já há um ano, né? Um ano e pouco, divulgando, emergindo, né? Como é que tá, assim, já preparativo pro próximo trabalho? O que vocês estão pensando? Já tem previsão de próximas composições, próximas músicas? Ou ainda vai ficar mais um tempo ainda na divulgação do álbum? Como é que tá isso? Então, isso é legal, que é uma coisa que acontece naturalmente, né? Ele fez um ano agora, dia 9, que a gente lançou, foi até nesse show do Rio. E aí eu tava com isso na cabeça, cara, um ano já tem que começar a fazer coisa nova, né? Nesse ano não dá para fazer, no ano que passou não dá para fazer nada, porque você fica totalmente por conta da divulgação. Isso consome muito tempo, muita energia, muito ensaio, muita comunicação, né? Então um ano parece muita coisa, mas para divulgar um álbum, embora hoje... Eu acho até pouco tempo. É pouco tempo, né? Antigamente, você lançava, como era essa coisa física, você levava um ano para ter retorno. Eu me assustei agora com esse lançamento nas plataformas, porque a gente lançou o álbum e um mês depois estava sendo indicado a prêmio e em revistas. Isso não acontecia antigamente, né? Era um ano de trabalho, depois você ia falar. Então tem esse lado bom, mas mesmo assim ainda é pouco tempo. E aí eu pensei, tá na hora de lançar algo novo. E eu cheguei lá no show, aí o pessoal da banda veio falar pra mim, nossa, um ano, tá na hora de fazer coisa nova. Então todo mundo tá pensando como eu e a gente... Eu pretendo agora em dezembro, sobrando esse tempinho, essa coisa de fim de ano, já começar a compor alguma coisa. Legal, muito bom. Bom, gente, vou para o intervalo e eu já volto. Fiquem aí.